Voltamos à entrevista sobre o novo Código de Processo Civil com o professor e doutor, cuja tese é o novo Código de Processo Civil, o Rodrigo Mazzilli. Rodrigo, falava no bloco anterior, você citou o exemplo, né, da delação, que foi feita agora ainda com o Código atual em vigor, né? Qual a inovação que foi feita para isso? Isso é interessante porque, veja, ainda que não seja especificamente no ambiente do Código de Processo Civil, né, já demonstra a importância de termos um Código de Processo Civil neste ambiente, nesse novo ambiente, neste novo modelo constitucional. Então nós tínhamos um mito de que determinadas questões, por exemplo, tem questões que elas não poderiam ser negociadas, ou seja, nós não poderíamos chegar a consenso nenhum. E vejam como é que, se não fossem as delações premiadas, provavelmente nós não teríamos alcançado o resultado que a gente está tendo com a Lava Jato. Veja, por outro lado, e aí a gente fala especificamente até ligar a TV ambiental, como os termos de ajustamento de conduta, os TACs, têm sido relevantes para que se chegue a um conceito. Mas vejam, Almir, você que está há tanto tempo com isso aí já, isso lá atrás era uma coisa que também era o quê? Inimaginável. Se imagina, nós tínhamos o quê? Uma rigidez, se taxava, não, isso aqui eu não posso negociar, ou seja, aqui, né? Então a gente tem pontos que são, digamos assim, que são dogmas que a gente passa a rever. Isso foi incorporado, né? Foi incorporado. Essa ideia da autocomposição, essa ideia de uma autonomia da vontade, ou seja, as partes passam a ter o quê? Uma autonomia maior. Tem uma figura no novo CPC, está no artigo 190, chamado negócio jurídico processual. Para você ter ideia, é dado às partes, né, representadas, né, por advogados, em causas específicas, que elas possam mudar regras do procedimento. Sim. Ou seja, veja, se dá uma autonomia às partes, que se tinha um regramento totalmente rígido, em que o próprio juiz ele tinha que seguir aquilo ali, as partes elas não tinham liberdade alguma, para um sistema em que se privilegia a autonomia das partes. Então isso é um reflexo de todo o sistema. Vejam, veja que isso é interessante, aquilo que eu falei antes. Já é uma noção de uma legislação à luz de um modelo efetivamente democrático. O que é mais relevante? Então, a médio e longo prazo, a gente vai sentir esses impactos de uma forma muito pulsante desse novo CPC. A gente vai passar por um momento de caos. Esses 5 primeiros anos aí, não se iludam que vai ser um momento um pouco complexo. Até porque eu tenho visto de um modo, aí eu falo aqui não só agora como professor da UFS, mas como presidente da Escola Superior da Advocacia, da ESA, né, vinculada ao OAB, eu dei aula aí pelo Brasil inteiro, Escola da Magistratura, Ministério Público também. Os profissionais não se atinaram ainda à potencialidade do novo CPC. As pessoas ainda não têm o conhecimento, ainda não se debruçaram ainda sobre isso, né? Muita gente parte da premissa que é um código reformado. É como se fosse uma reforma legislativa. Não é uma reforma legislativa. É um novo conceito. É um novo conceito, é um novo código. Então, às vezes, existem determinados dispositivos, isso é bem interessante, que a redação é parecida com a do código anterior. Só que, na verdade, muito embora a redação seja muito semelhante, o conceito, por conta desse influxo constitucional, de diretrizes totalmente diversas, é outro. Então as pessoas não se atinaram a isso. E mais ainda, isso é interessante, porque o código, na verdade, o que é o prazo? A gente fala de vacatio legis, que é o prazo para a lei entrar em vigor. Então ela vai entrar em vigor... Quando ela entra? Entra em março. Há uma dúvida na doutrina, uma discussão doutrinária, se dia 16, 17 e 18. É um desses dias aí, que seria um ano da sanção, e aí você pode ter 3 teses, a partir, se é um ano, se são 365 dias, se é um ano mesmo, se tira o primeiro dia, então não vou entrar nas teses aqui. Eu acho que o melhor, até para falar a verdade, para não ter essa discussão, um amigo do Rio de Janeiro, o professor Alexandre Câmara,
que é desembargador no Rio de Janeiro, ele falou, ó, a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer um feriado. Porque aí, pegando um feriado dia 16 ou dia 18, que acaba que ninguém corre esse risco. Mas muito embora, então, eu acho que é dia 18, né? Então, digamos que vai entrar dia 18, as pessoas estão com a falsa ideia que a partir do dia 18 elas podem estudar, que está tudo bem. Só que elas estão esquecendo o seguinte, as ações que foram dadas entrada, provavelmente agora, em 2015, elas não foram nem serão julgadas com base no código anterior, o código revogado, e sim vão ser julgadas com base no código novo. Está em vigência, estará em vigência nessa Então, época. é uma situação que ela é curiosa, em que você entra com uma ação, ou seja, o sistema ele admite a ação com base no código 73, código anterior, que vai ser o código revogado, só que ele vai ser julgado com base no código 2015. A brincadeira que eu tenho feito é o seguinte, é como se fosse tem um Réveillon e a pessoa vai fazer o regime, ok? Ah não, tal dia eu faço o regime. E ele esquecendo que tudo que ele está comendo até o Réveillon vai fazer diferença lá na frente. Então não adianta você querer fazer o regime só a partir do Réveillon. Sim. Então eu tenho que começar já, pelo menos, dar uma educada aqui antes, porque se eu for ficar comendo bolo de chocolate, picanha, tomando cerveja agora... Até o dia 31? Até o dia 31 meu regime é mais difícil. E isso, acho que os profissionais, de um modo geral, e aí eu digo, advocacia, magistratura e Ministério Público, poderia ter tido um empenho maior na preparação para o novo CPC. Por isso que o início ele vai ser um pouco complexo. Um pouco não, vai ser muito complexo. Sim. Isso faz com que os advogados, né, de uma maneira geral, tenham que agora começar a fazer esses estudos, né? Lá pela Escola Superior da Advocacia, pela ESA, na OAB aqui no Espírito Santo, a gente vem fazendo curso há praticamente 2 anos, fizemos vários módulos, enfim, então a gente tentou ao máximo, e 2016 vai ser uma das nossas bandeiras, trabalhar com uma ideia de capacitação. Veja, amigo, isso é tão sério, que as faculdades, boa parte das faculdades de Direito, aqui no caso do Espírito Santo, mas isso é uma regra no Brasil inteiro, elas não se moldaram ainda para o Código 2015. Sim. Então, vejam, em 2015 tinham faculdades ainda ensinando direito processual civil com base num código revogado. Sim. Então, isso vai dar um impacto. Vai ser um impacto bem, digamos assim, vai ser um impacto violento. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Para você ter ideia, o público que tem sobre isso, eu mexi no meu currículo Lattes ontem. No ano de 2015, eu ministrei nada mais, nada menos do que 101 palestras. Dessas 101 palestras, 89, o objeto estava ligado de alguma forma com o novo CPC. Vamos a um rápido intervalo, voltamos sobre os pontos fracos e os pontos fortes desse novo Código de Processo Civil. Fique conosco.